A água se adapta ao recipiente. Né? Se você colocar água no recipiente redondo, como é que vai ficar a água? Se você colocar água no recipiente quadrado, como é que vai ficar a água? O pecado é igual à água. Ele acha um jeito, né, de se manifestar. O pecado está dentro de nós. O pecado está dentro dos nossos corações. O Senhor Jesus Cristo ensinou. O pecado está dentro de nós. É do coração do homem que vem toda sorte de adultério, impureza, ganância. E esses pecados que nós vamos manifestar aqui no altar, em tom profético. Qual que é o tom profético, pastor? É o tom de acusação. Né? O profeta, todos os profetas, como é que agiu o profeta? A gente vai falar sobre os profetas hoje, né? Semana passada a gente falou sobre Osés e Daniel, não foi isso? O profeta olha para... O profeta da antiga aliança, né? Olhava para a lei de Moisés e olhava para o povo. Aí Deus falava, vai lá e fala. E Deus dava a seguinte instrução, vai lá e fala. O profeta trabalha com a aliança na mão, com os termos da aliança. Ele trabalhava com os termos da antiga aliança, a lei de Moisés na mão. E hoje nós trabalhamos com os termos da nova aliança. Né? E temos visto que através da internet, muitos cristãos estão dando vazão à vaidade, à necessidade de aceitação, à ganância, apostas. Diz que no meio evangélico, diz que crente está apostando que não é brincadeira, hein? Hã? Crente está apostando, meu querido. Crente está apostando e vem na igreja e louva, aleluia. E apostando. Crente gosta de mostrar o seu corpo na internet, sensualidade, gosta de ostentar. Hã? Vamos manifestar todos esses pecados no altar, no nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, povo de Deus. A gente não pode ter medo, nós somos um povo profético. Glória a Deus, igreja. Amém? E essa série chamada Pecados Digitais vai começar semana que vem. Vai ser com você, Tiago? Semana que vem? Na outra? Quem é a semana que vem? A Simone. Eu acho que é. São 4 pregadores aí, vamos ver. Então tá bom. Glória a Deus, igreja. Vamos falar sobre o emburrecimento. O Diego vai falar sobre o emburrecimento. É pecado. Né? A internet está deixando o povo burro. Não é? Pecado. Pecado, sabia disso? Ficar burro é pecado. Fala assim para o irmão, ô meu irmão, ficar burro é pecado. O povo está perdendo a habilidade de ler. Já é considerado o povo semi-analfabeto, né? Analfabeto funcional. Né? E está perdendo também essa habilidade de ser analfabeto funcional e se tornando outra coisa diferente, que temos que arranjar um nome diferente aí para substituir aí. Hã? Muita coisa acontecendo. O povo de Deus, em vez de ir na Bíblia estudar, ele acompanha o seu youtuber favorito para ouvir aquilo que ele concorda. Né? Isso também provoca emburrecimento. Vai ser falado, não vai ser falado, Diego? Vamos ver essas datas aí. Se fiquem preparados, que eu acho que semana que vem mesmo, hein? Simone vem semana que vem, né, pastor Simone? Amém. Glória a Deus, povo de Deus. Então vamos manifestar esses pecados no nome de Jesus. Porque, meus amados, nós somos salvos pela graça. Glória a Deus, igreja. Mas a graça de Jesus me leva para a seriedade, me leva para o amor. A graça de Jesus me leva para um outro caminho, me leva para o arrependimento, no qual eu vou lá e revejo meus conceitos e valores, faço revisão de tudo, para falar a seguinte frase: já estou crucificado com Cristo, agora já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Glória a Deus, igreja. É assim que a graça do Senhor se manifesta. Amém. Hebreus 11, 32 ao 40. A última mensagem dessa série de mensagens. Vamos ler. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baruque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus, igreja. Que texto poderoso, né? Meus amados, muitos heróis da fé, que nós tratamos aqui no altar, no púlpito, melhor dizendo, tiveram desafios diferentes, né? Abraão, por exemplo, o desafio de fé dele foi sair da sua terra, abandonar o seu lugar de segurança, ir para um lugar diferente, né, e viver a sua vida com fidelidade a Deus, esperando uma promessas imediatas, de médio prazo e de longo prazo. Os patriarcas, foi assim com os patriarcas. E Deus cumpriu muitas promessas para os patriarcas em vida. Né? Em vida. Outras promessas ficaram para as próximas gerações. Né? O desafio de Moisés, parecido com o de Salomão, saiu de sua zona de conforto, recusou ser chamado ali, né, parente de Faraó, para viver com o seu povo, para sofrer com o seu povo. Os juízes tiveram que exercer fé para, né, ali, com a coragem, irem para a guerra. Muitos foram para a guerra. Josué, retrocedi um pouco, né? Josué, vimos Raabe, a questão da Raabe, vimos a questão dos juízes, Samuel, Davi, e chegamos agora nos profetas. E agora chegamos numa parte, né, um pouco diferente. Um pouco diferente. Os profetas, eles trabalharam no meio do povo de Deus. Né? Eles trabalharam no meio do povo de Deus. Isso não aconteceu com Abraão, isso não aconteceu com os patriarcas. Né? Isso não aconteceu, né, com Moisés. Moisés trabalhou no meio do povo de Deus, né, mas também trabalhou com as outras nações, aí, lidando com as outras nações, né, através de guerras, através, né, de contatos, de conversas. Né, e outra,
Deus, ali com Moisés, Deus várias vezes limpou o povo, várias vezes exerceu juízo no meio do povo de Deus, né, com Moisés ainda vivo. Tanto que Paulo fala, em um dia só caíram 23 mil que se levantaram ali, né, contra Deus. Mas com os profetas foi um pouco diferente. Os profetas, né, eles olhavam para a lei, olhavam para a aliança, e olhavam para o povo, e Deus impulsionava eles, chamava eles, e falava o seguinte: olha, fala contra este povo. Fala contra este povo. Né? Elias, por exemplo, né? Elias foi um profeta do Senhor. Ele se entristeceu de tal forma que ele chega diante de Deus e fala o seguinte: Deus, o teu povo abandonou a aliança. Teu povo te abandonou. Aí Deus fala, fica tranquilo, reservei alguns milhares. Né? E assim foi com os profetas. E os profetas lidavam com o povo, com os reis, e muitos também, né, trabalharam com outras nações. Por exemplo, o profeta Jonas, né, ele foi profetizar, onde? Nínive, não é? O profeta Jonas foi profetizar o trabalho, o livro de Jonas se passa ali no contexto de Nínive. E o escritor aqui de Hebreus, ele muda um pouquinho. Abraão avançou, Abraão conquistou, os patriarcas avançaram, Moisés avançou, né? Os próprios juízes avançaram, tiveram sucesso. Davi, Samuel também avançaram. Mas quando nós chegamos nos profetas, ali, principalmente depois da divisão do reino de Israel, se você não sabe, o reino de Israel foi dividido, 2 tribos ao sul, Benjamim, Judá, e 10 tribos ao norte. O reino de Israel, reino de Judá. O reino de Judá tinha Jerusalém, o templo. O reino de Israel não tinha nada. Aí então Jeroboão, peraí, vou fazer um templo aqui. Vou fazer um lugar de adoração aqui. Então o reino do norte caiu na idolatria, de maneira mais rápida do que o povo de Judá. E no século VIII, se não me engano, surge Isaías. E no século VI, sétimo, melhor dizendo, surge Jeremias. Isaías, ele profetiza, né, ali em Judá, né, mas também profetiza contra Israel, o reino do norte, e ele está ali pegando o fim do reino do norte. A Assíria, né, estava crescendo, o império assírio, conquistavam reinos, por isso era o império, conquistavam reinos e tal, estava avançando, e o reino do norte estava a ponto de ser eliminado e cair nas mãos do império da Assíria. Não confunda com Síria. É Assíria. Amém, meus amados? Neste contexto se levanta Isaías. Ele se levanta para profetizar. E como o autor de Hebreus destacou aqui, vamos para um contexto de não avançar mais, de não ter vitórias, de não ter, né, dos heróis da fé, não terem grandes conquistas, mas de terem resistência. De terem resistência a ponto de aguentar a própria morte, a solidão,
o desprezo e a pobreza. E é isso que o autor de Hebreus está destacando aqui nesse texto, que acabamos de ler. Os profetas que passaram por momentos de sofrimento, por momentos de dores, por momentos de isolamento. Aliás, momentos é pouco falar. Passaram por uma vida assim. E o autor de Hebreus destaca o seguinte ponto: olha, eles recusaram o alívio. Eles preferiram a morte. Porque eles estavam esperando algo que? Superior. E eles não obtiveram a concretização das promessas, porque o autor de Hebreus fala, eles não deviam ser aperfeiçoados sem nós. Tá? Então, assim, hoje, por exemplo, você vai no ambiente da prosperidade, ambiente do Evangelho da Prosperidade, eles gostam muito de destacar Abraão, Isaac, Jacó, que realmente, que pela fé, eles avançaram. Abraão ficou rico, Isaac ficou rico, muito rico. Jacó. Então eles gostam de destacar essa turma. Né? Ou Davi, o grande conquistador, pela fé, meu querido, Davi, rompeu. Com os profetas é diferente. Os profetas foram chamados para viverem. Se hoje eu falo, né, nós vivemos no cristianismo cultural, que carrega essa coisa do cristianismo distorcido. Maria tomou o lugar de Jesus, o Evangelho de Prosperidade tomou o lugar do Evangelho, né, do verdadeiro Evangelho. Uma série de coisas que se você vê de errado aí, né, você que estuda a Bíblia, você está vendo, realmente o Brasil é um país cristão, mas é um país que não segue a Cristo de fato. No contexto de Isaías e Jeremias, e da maioria dos profetas, como é que eu vou chamar isso? Eles viviam no judaísmo cultural? Difícil falar isso, né? Mas eles viviam uma antiga aliança cultural. Vou falar dessa forma. Vou chamar este período assim, onde havia muito sincretismo religioso, isto quando o povo não abandonava totalmente a Deus e ia para a idolatria. Tá? Para você ter uma ideia, em certos períodos da história de Israel, né, imagens de outros deuses foram levadas para o templo. E os sacerdotes participavam do culto. Né? Para você ter uma ideia, meu querido, no período dos profetas, a lei foi esquecida. E aí um rei vai lá e descobre a lei novamente, e aí chora e vê. Né? Foi um período muito conturbado, um período onde os homens de Deus, sofriam da parte do próprio povo de Deus rejeição, perseguição e morte, assassinatos, condenação. E assim foi a vida de Isaías e Jeremias. Então, o autor de Hebreus, ele chama a igreja, olha, falando o seguinte, olha, vocês são a continuação dessa turma aí. Né? Avancem pela fé. E mais para frente, o autor de Hebreus vai falar o seguinte, olha, vocês não resistiram até o sangue ainda, ou seja, ainda não chegou do nível dos profetas. A perseguição, a rejeição, a tribulação que vocês estão passando ainda não chegou, né, no nível que os profetas passaram, que eles estiveram. Nível de rejeição, de perseguição, de isolamento, de solidão muito grande. Glória a Deus, igreja. Estão entendendo? Amém? Então, meus amados, a fé, é muito importante que você entenda isso,
a fé, dependendo do contexto que você vive, ela vai promover avanço, né? Ou resistência. Ou os dois juntos. Devemos parar e analisar qual é o momento que nós estamos vivendo, o que é a nossa fé, o que a fidelidade a Deus está promovendo. O reino de Deus está avançando? Ou o reino de Deus parou de avançar em termos de crescimento? Ou está resistindo? Né? Está se cumprindo em nós aquilo que Jesus disse, que o amor de muitos esfriaria? Né? Alguns estão esperando aí a grande apostasia. Está se cumprindo na nossa geração? O que está acontecendo? Né? E a igreja ali, se você tiver a visão seguinte, que a igreja primitiva, tudo foi bom, tudo foi perfeito, tudo foi lindo, tudo foi Atos 2, né? E estavam ali, contavam com a graça, com a boa disposição do povo. Está escrito lá em Atos 2, né? Contavam com a boa disposição do povo. Aquele ali foi um momento, meu querido. Tem que tomar cuidado. Às vezes você ser cristão vai promover, realmente, olha, vai cair nas graças do povo. Às vezes você ser cristão vai promover o contrário. E foi isso que aconteceu, né? Com a primeira e a segunda geração de cristãos. A primeira geração é aqueles que viram Cristo. A segunda geração é aqueles que foram discipulados por aqueles que viram Cristo. Né? A igreja sempre passou por fases, meu querido. Altos e baixos, dependendo do critério. Por exemplo, você teria coragem de falar que os nossos irmãos lá da Nigéria são derrotados? Os nossos irmãos que estão ali passando por grandes dificuldades. Você teria coragem de falar, não, isso é porque eles não têm fé? Você tem essa autoridade para falar isso? Você tem amparo bíblico para falar isso? Nós somos melhores, por isso que nós estamos melhores aqui no Brasil. A situação da igreja aqui é melhor. Não é? Você teria coragem de falar, não, eu tenho mais fé? Complicado, hein? Todos nós não temos autoridade. Nenhum de nós tem autoridade para avaliar a fé de ninguém. Quando o critério é sofrimento. É? Eu lembro uma vez que os irmãos conhecem a história da nossa família. Os irmãos sabem que o pastor Almir ficou 3 meses em coma no hospital, né? E aí tem aquele povo que passa e ora, né? E aí entrou uma mulher no quarto e queria achar a causa. Ele é um pastor e queria achar a causa dele estar ali. Rapidamente, vai embora daqui. Saia daqui. Você não tem autoridade aqui. Né? Quando alguém passa pelo sofrimento, você tenta, peraí, tem um problema de fé aí? Né? Isso é um erro gravíssimo. Hã? É um erro gravíssimo. Então o autor de Hebreus ele deixa bem claro aqui para nós, né, que depende do contexto. Dependendo do contexto, a fé vai agir, né, e vai promover crescimento, avanço, ou simplesmente vai promover resistência. E a própria igreja primitiva, aquela primeira e segunda geração de cristãos passaram por essas fases. E o autor de Hebreus está falando, olha, vocês ainda não resistiram até o sangue. O relógio está ali agora, né? Vamos falar de Isaías e Jeremias. Que viveram um contexto desfavorável. Deus chama Isaías. Todo mundo já leu Isaías capítulo 6, né? É o meu texto favorito de Isaías. Por quê? Isaías vê a glória do Senhor.
ver a glória do Senhor, meu querido, é terrível para o pecador. E aí, terrível no sentido, tipo assim, olha, é esmagadora. E aí ele fala, ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim. E ali ele confessa o seu pecado, o seu próprio pecado e o pecado do povo. Eu sou um homem que peco com meus lábios. E participo, faço parte de um povo que também peca. E o Senhor ali o purifica, o perdoa do seu pecado e o purifica, e fala o seguinte, vai. Antes o Senhor faz uma pergunta, quem vai por nós? Aí Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Quem é purificado por Deus, meu querido, não fica olhando para o seu próprio pecado, não. Ele avança. Glória a Deus, igreja. Ele avança. Envia-me a mim. E Deus fala para Isaías, vai. E outra, seu ministério não vai ter muito resultado, não. Vai e endurece o coração desse povo. Vai lá e fala. Porque eles têm ouvidos, mas não ouvirão. Eles enxergam, mas não enxergam. E Isaías profetiza em Judá. Ele faz parceria com reis bons, mas ele profetiza porque o povo estava na idolatria, o povo tinha abandonado a adoração ao Deus único, o povo estava colocando a confiança no templo, o povo praticava, sincretismo religioso. O que é sincretismo, pastor? Misturava a antiga aliança com outros deuses, com termos de adoração de outros deuses. Adoravam o Deus verdadeiro, mas também outros deuses. Faziam ali uma mistura. E ele profetiza também contra as autoridades. Vocês não estão julgando da forma correta. Vocês privilegiam os ricos e vocês deixam os pobres de lado. E ele profetiza também, é muito parecido com o ministério de Jeremias. Então, assim, falar de um é a mesma coisa de falar do outro. Contra acordos políticos que estavam, levando, que eram caminhos que promoviam a confiança nos homens e não a confiança em Deus. Então, o profeta se levantou para falar contra a quebra da antiga aliança. Vocês estão quebrando a aliança que Deus fez através de Moisés com vocês. Vocês não estão adorando o Deus verdadeiro. E vocês não estão amando o próximo como vocês mesmos. Esses são os termos da antiga aliança. Amarás o Senhor Deus de todo o seu coração. E amarás o próximo. São os termos da antiga aliança. E isso, essa falta de amor, essa idolatria, era praticada pelo povo e também pelo rei. Mas você vê que os profetas, eles vão muito, eles falavam muito com as autoridades, com os reis. Por quê? O rei tinha um poder tremendo. E ele tinha, uma responsabilidade ali de realmente de levar a nação para o temor do Senhor. Muitos reis ouviram os profetas e saíram
por Israel, derrubando os altares, fazendo com que a lei fosse aplicada sobre aqueles que não obedeciam, o rei tinha essa responsabilidade. E Jeremias, meus amados, ele veio um século depois de Isaías. Isaías profetizou, e na época de Isaías, ele falou, olha, Israel, o reino do norte, vai ser exterminado. É isso mesmo. E Isaías profetizou sobre também, olha, Deus vai castigar Judá também. Deus vai castigar Judá. E outra, Deus vai levantar a Babilônia. Isso, meu querido, 200 anos antes. Deus vai levantar a Babilônia para castigar o povo, porque abandonaram a aliança com Deus. E nesse discurso, solidão, rejeição. Mas ele também falou, olha, o Senhor vai restaurar vocês. O Senhor vai lavar os seus pecados. O Senhor vai tirar o pecado no meio do povo dele. Glória a Deus, igreja. O Senhor vai tirar. A primeira parte do livro de Isaías fala sobre condenação. Ele sai condenando o povo de Israel e as nações vizinhas. Se eu não me engano, até o capítulo 40. Do 40, eu esqueci, eu não sou bom de memória, devia ter anotado. Mas temos mais duas partes do livro de Isaías. Uma parte que ele fala sobre a esperança. Olha, Deus vai tirar o pecado do povo de Israel. Deus vai tirar o pecado no meio do povo dele. E na terceira parte do livro de Isaías, ele profetiza sobre quem? Sobre Jesus. Aí você encontra Isaías 53. Glória a Deus, igreja. Ele profetizando, os reis, é como, vou te dar a coisa na perspectiva de Isaías. Olha, os reis humanos falharam, os reis falham, a nação falhou. Mas Deus vai enviar um que vai tirar os pecados e vai governar com justiça. Né? Os descendentes de Davi até então estão falhando. Mas Deus vai enviar um descendente de Davi. Né? E outra, Deus vai moê-lo. E através dele, o Senhor vai tirar os nossos pecados. E através dele, vai ser estabelecido um reino eterno. Glória a Deus, igreja. E aí, no contexto de Isaías, a Síria acaba com Israel. E a Síria tenta conquistar Judá. E ali, o profeta age, impedindo, às vezes impedindo, e às vezes não conseguia impedir. Né? De que o rei estabelecesse acordos que não promoviam a fé em Deus. Israel, meu querido, Davi conquistou um reino grande, muitas terras. Salomão ampliou isso aí. Mas por causa da idolatria, Israel foi colhendo. Na época de Isaías, meu querido, Israel, né, foi reduzido a uma pequena fração de terra do que era antes, um pequeno reino, mas o Senhor, através do profeta, agiu, e através do rei, não sei se é Ezequias, né? Ezequias, Isaías, ou Zedequias, ou Diego? Zedequias, o Senhor protege o povo dele, mas o Senhor falava ao mesmo tempo, vocês não se arrependeram dos seus pecados, o juízo virá. E aí, vamos 100 anos para adiante, mais ou menos 100 anos adiante, um século depois, vem Jeremias. E Jeremias falava o seguinte, é agora que a condenação vai chegar. É agora. Judá ficou menor ainda do que era antes na época de Isaías. O império assírio perdeu força, se levantou uma nova
nação poderosa. Isaías já tinha falado. Babilônia. A Babilônia cresce. Jeremias profetizou. E ele profetizou, se não me engano, no período do reinado de mais ou menos uns 4, 5 reis. Profetizando. É agora. É agora. E o povo praticava injustiça. Os mesmos pecados que praticavam na época de Isaías. Praticavam injustiça. Os poderosos de Jerusalém ficavam ali, né? Se embebedando com poder, e o pobre, o necessitado, sendo deixado de lado. E também o pobre necessitado praticava idolatria. Todos praticavam idolatria. Ninguém, quase ninguém, para falar a verdade. E o profeta solitário. E os outros profetas? Está tudo bem. Chegavam para o rei e falavam, está tudo bem. E Deus falava através de Jeremias, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, e eu não mandei falar. Ai desses que diz, assim diz o Senhor. Eu estou falando com vocês, não está tudo bem. A condenação é inevitável agora. O julgamento foi feito. O castigo virá. E aí o castigo veio. E Jeremias sofreu. Jeremias, meu querido, padeceu, que não foi brincadeira. Por que os profetas sofriam, meus amados? Porque, meu querido, você que é pai, você que ama, o amor leva para o sofrimento. Né? Tanto que tem gente que escolhe não amar. Tem gente que escolhe, não vou ter filho não, porque são muitas coisas que podem acontecer. É ou não é? Tá tendo papo assim agora, não é? Está tendo papo assim agora, não está tendo? A nova geração está falando, não vou ter filho, para quê? Filho vai me desprezar, filho vai ser o quê? Eu não vou ser correspondido no meu amor. Foi justamente por isso que os profetas sofreram. Porque eles amavam a Deus acima de todas as coisas, e eles amavam o próximo como eles mesmos. E o profeta Jeremias, meu querido, ele amava a Deus. Ele amava a Deus. Mas ele também amava a sua nação. E a pressão sobre Jeremias foi tanta, esse amor dele, foi tanto que ele escreveu um livro só para lamentar. Né? Quem conhece? Lamentações de Jeremias. Ali, meu querido, é um livro de quem ama a Deus, mas também ama o povo, mas entende, meu amor por Deus é maior. Os falsos profetas de hoje, meu querido, dizem que ama a Deus, mas amam mais o povo. Por isso que mudam a lei de Deus para se adaptar ao povo. O discurso deles é o amor, tá? É o amorzinho. Né? Esses dias eu estava vendo o falso profeta defendendo, indo contra 1 Coríntios capítulo 6. Né? E aí ele debatendo com o pastor, né? Não. Os homossexuais vão entrar no reino de Deus. Né? Aí o pastor, não, está aqui, 1 Coríntios capítulo 6. Está aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6. Não, a gente tem que amar. Eles vão entrar no reino de Deus. Aí o pastor perguntou, então idólatra vai entrar também? Porque está no mesmo texto. Ladrão vai entrar? Não, esse aí não vai entrar não. Mas esse aqui vai. Isso que o falso profeta falou. Né? A desculpa é o amor. Realmente, meus amados, nós devemos amar a todos. Glória a Deus, igreja. Nós devemos amar a todos, meu querido irmão. Você não pode desprezar ninguém. Mas se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não abre mão da palavra dele. Mas você também continua amando o próximo. E o que é isto? O que a situação vai fazer com você? Provocar sofrimento. As mães que oram pelos filhos que não estão no caminho de Deus.
e amam a Deus acima de todas as coisas? Estão sofrendo ou não estão? Não existe. É um grande sofrimento, minha querida. Você olha para Deus, não, o Senhor, meu Deus, a sua lei é verdade. E você olha para a sua descendência, Senhor, eles não estão nos seus caminhos, mas eu não abro mão da tua palavra. Mas eu amo eles também. Sofrimento. Dor. E na vida de Jeremias, né, a gente pode falar, talvez Elias passou por este momento também, mas registrado, nós vemos que Jeremias foi um dos homens que mais sofreu por causa dessa situação. De amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Não foi essa a lição que Deus ensinou para Jonas? Vai lá profetizar em Nínive, Jonas. Jonas, não vou não. Porque eu sei que o Senhor é misericordioso. E se esse povo se arrepender, o Senhor vai perdoar. Não vou profetizar. Aí, acontece aquela coisa toda, você sabe. E Jonas foi lá, profetizou. E aí Deus ensina ele, faz uma árvore crescer e faz a árvore morrer. E Jonas fica indignado por causa da árvore. Por que o Senhor fez isso? Ela cresceu aqui, fez sombra e agora ela morreu. Aí Deus fala, você fica indignado por causa de uma árvore, porque você não fica indignado por causa de um povo? Por que você está amargurado porque essa árvore morreu, mas não ficou amargurado em ver pessoas padecendo os seus pecados? Eu te enviei para proclamar arrependimento, e eles se arrependeram, e por isso não vou castigá-los. Porque eu sou um Deus misericordioso. Glória a Deus, igreja. Então, você vê que Jonas aprendeu a lição no meio do caminho, né? Jeremias não. Jeremias, ele entrou para este ministério profético já sentindo as coisas. Amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a ti mesmo. E por isso ele sofreu. Mas ele também escreveu sobre esperança, tanto que tem um versículo muito famoso, né? Quero o quê? Trazer o quê? O que ele está falando ali? Olha, da mesma forma que Deus mandou ele profetizar sobre condenação, Deus também mandou Jeremias profetizar sobre libertação e restauração. Glória a Deus, igreja. Libertação. E Jeremias está passando por tudo isso, sabe? Ele profetiza e a coisa acontece poucos anos depois. E ele está passando. E aí o povo é levado cativo para a Babilônia. E ele profetiza, olha, vão ser 70 anos. Nós seremos restaurados. O culto será restaurado. O povo de Israel será restaurado. Né? E aí, né, por causa dessas promessas, por causa da fidelidade de Deus, ele buscava trazer à memória dele aquilo que traz esperança. Glória a Deus, igreja. Meus amados, eu não vou aprofundar na questão da história dos profetas. Não é essa a intenção dessa pregação. Né? Tem muita coisa, tanto que eu nem decorei nomes, né? Tem muita coisa na história desses profetas. O ponto que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: destacar uma fé que traz resistência. Destacar a fé que não vê resultados, curto, médio prazo, mas vê a mão de Deus lá na frente atuando. Glória a Deus, igreja. Porque a nossa vida é assim, meu querido. Nós queremos as coisas, né, para ontem. Nós queremos, né, um avivamento. Nós queremos uma restauração. Nós queremos, né, um povo temente a Deus para ontem.
Mas dependendo, isso não vai acontecer. Curto, médio prazo. Mesmo que não aconteça, mesmo que essa geração seja a geração da apostasia, a fé me leva até resistência por saber que quando Jesus Cristo voltar, se realmente estamos no fim, quando Jesus Cristo voltar, todas as coisas serão restauradas. Glória a Deus, igreja. Eles não viram o cumprimento das promessas, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Não tiveram ministérios bem-sucedidos aos olhos humanos, nos critérios humanos. Mas permaneceram e foram até o fim e resistiram até o sangue. Diz a tradição que Isaías foi cerrado ao meio por Manassés. Não sabemos se essa informação, está correta, mas diz a tradição judaica que foi assim. Sabemos, também a tradição diz que Jeremias foi levado para o Egito e lá no Egito foi apedrejado. Morreu. Sofreu muito Jeremias. Mas foi fiel até o fim. Glória a Deus, igreja. Mas foi fiel até o fim. Então, o ponto que eu quero destacar é esse. Meu querido irmão, a fé em Deus ela deve atuar em todos os contextos. E sempre vai ter algo para esperar. Por exemplo, meu querido irmão, o que nós queremos é acabar com o sofrimento. Essa é a busca humana, é ou não é? Acabar com o sofrimento. Acabar com o sofrimento. Porque não adianta, um dia nós vamos morrer. Que notícia triste, hein? Um dia nós, pastor, eu vim na igreja para ouvir palavra de esperança. Meu querido, eis aqui a palavra de esperança. Quem crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Quando Jesus Cristo voltar, meu querido, todas as lágrimas serão o quê? Enxugadas. Então, meu querido irmão, nenhum sofrimento, o sofrimento deles foi por causa do ministério, né? A situação se resolveria se eles abandonassem o ministério. E se Jeremias se juntasse com os falsos profetas, não, está tudo bem. Acabava o sofrimento dele. Então, meu querido irmão, sofrimento terreno por causa de coisas terrenas, qualquer um não pode atrapalhar a sua caminhada com Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Não pode. Não pode. Sabe? Se você está sofrendo por amor, como esses profetas sofreram, sofrimento digno. Está correto sofrer por amor mesmo. Temos que sofrer pelos perdidos. Temos que sofrer realmente por um filho que não está na presença de Deus, por um pai. Esse sofrimento tem que existir mesmo, meu querido. Porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Você ama o próximo como a ti mesmo. Sabe? Aliás, é um sofrimento que a igreja vai carregar até o fim. Sabe? É um sofrimento que devemos carregar até o fim. Porque agora, na nova aliança, a nossa visão não está limitada a Israel, e sim a todas as nações. Talvez na antiga aliança o profeta tivesse a visão mais limitada ali ao povo de Israel, né?
ao povo de Israel, vendo o povo de Israel longe da presença do Senhor, né? Mas nós somos o povo no meio das nações. E a coisa, Jesus deixa claro para nós, né? O próximo é o seu próximo. São os filhos de Adão. São os filhos de Noé. Esse é seu próximo. Esse que você tem que amar como eu vos amei. Sofrimento. Sofrimento digno. Mas também não pode ser justificativa para abandonar a fé ou fraquejar na fé. Muito pelo contrário. Você tem que falar como Jeremias falou. Quero trazer aquilo, um dia todas as coisas vão ser resolvidas. Glória a Deus, igreja. Meu querido irmão, no nome de Jesus. Nós terminamos essa série de mensagens falando sobre a fé que resiste até a morte. A fé que resiste ao sofrimento. E este foi o papel dos profetas, de proclamar a verdade e sofrer até a morte. Qual que é o papel da igreja, meu querido? Qual que é o papel da igreja? Já falei, qual que é o papel da igreja, meu amado irmão? A igreja, meu querido, é a voz profética deste mundo. Glória a Deus, igreja. A igreja é a voz profética. Tanto que Paulo fala, olha, se vocês seguirem a Cristo, certamente vocês sofrerão o quê? Perseguição. Jesus Cristo deixou bem claro, o servo não pode ser maior do que o seu. E qual o contexto que ele diz isso? Se rejeitaram a mim, se perseguiram a mim, o que vai acontecer com você? Então, meus amados irmãos, é importante que você trabalhe com a realidade do cristianismo para você não ser enganado. Talvez o nosso contexto de paz, entendeu? Nos engane. Por exemplo, falei sobre política aqui. Falei sobre o sofrimento, justiça social, pobreza, essa coisa. O que deve impulsionar a minha fala sobre política é o amor. Glória a Deus, igreja. É o amor, porque, olha, não estão amando, as autoridades não estão amando o próximo. Então vamos falar sobre política. Mas o que deve impulsionar não é um projeto de poder, e sim o amor. Glória a Deus, igreja. E aí, vamos sofrer. Vamos sofrer, meus amados, porque defendemos a vida no útero. Glória a Deus, igreja. Vamos sofrer porque defendemos a família. Do jeito que a Bíblia ensina o que é a família. Glória a Deus, igreja. Vamos sofrer ao vermos os ricos, os poderosos, desviando o dinheiro que era destinados ao povo para os seus bolsos. Vamos sofrer, porque os profetas faziam isso. Denunciavam essas coisas. Vamos trilhar este caminho profético e sempre apontando, arrependei-vos, porque o Rei dos Reis voltará, e ai daqueles que não se arrependerem. E você acha que essa é uma mensagem popular? Se perseguiram Jeremias, se perseguiram João Batista, se perseguiram Jesus, vão nos perseguir também. Meu querido irmão, o ambiente está ficando desfavorável. O ambiente está ficando desfavorável. Permaneça na sua fé no nome de Jesus. Permaneça na sua fé. Está tendo uma conversa muito forte entre pastores sérios, que é a seguinte: prepare o seu povo para a grande tribulação.
Pastor sério, fala isso. Age dessa forma. Prepare o povo para a grande tribulação. Se você crê que a igreja vai participar da grande tribulação, meu querido, prepare o povo para a grande tribulação. Prepare o povo para a marca da besta. Prepare o povo para o anticristo. Para resistir. Para ir adiante. Para não se dobrarem diante do sistema. Para levarem adiante o evangelho. Meus amados irmãos, talvez chegamos a esse tempo. Fiquem preparados no nome de Jesus. Olhem para a vida dos profetas. Olhem para a vida do nosso Salvador. E vamos nos levantar com glória a Deus, igreja. Se a coisa virar, meu querido, fé para a fidelidade, para a obediência e para o avanço. Agora, se a coisa continuar piorando, fé para a resistência. Fé para sermos fiéis ao discurso do Deus Altíssimo, para a mensagem do Deus Altíssimo. E assim, Deus vai nos abençoar em Cristo Jesus. Amém, povo de Deus? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique de pé.